Olá, bem-vindos ao canal. Eu me chamo Bruno e hoje vamos finalizar esta pintura com chaleira e laranjas. Para iniciar essa pintura, escolhi as cores, principalmente para fazer o fundo aqui, o amarelo canário, o verde folha e também o sépia. Guia de cores na descrição do vídeo. Vou usar uma bandejinha, estou aqui com o pincel de número 10. Tiro o excesso aqui nessa bandejinha. E venho aqui com movimentos circulares. Começa forte e vai ficando fraco à medida que vai se expandindo. E você vai avançando com a tinta que está no pincel. Vou usar um pouco aqui desse outro lado também. Eu limitei aqui a extensão desse fundo, porém vocês podem usar, expandir ele ainda mais, tá bom? Pode usar a tinta diretamente também, se você gosta de um fundo mais forte. Particularmente eu gosto de fundos mais suaves aqui para a minha pintura e dar mais cor para os elementos, para que eles se destaquem ainda mais. Agora com verde folha. Você vai avançar com esse verde folha, também com moderação, para que ele não ultrapasse demais. Aqui sobre este amarelo. Então, bem pouquinho. Dessa forma, já aproveito com a cor sépia. Tiro o excesso aqui também. Até puxei um pouquinho mais e você vai perceber que ainda vai ficar com um efeito esverdeado aqui esse fundo. Porém, a cor que estará em destaque aqui será essa mesclagem dessa combinação. Já aproveito aqui e já vou fazer uma sombra nesse pequeno espaço aqui. Começa forte, vai ficando
fraco à medida que vai se expandindo. Aqui nesse cantinho também, só vou trocar de pincel. Vou usar aqui um do mesmo tamanho. Porém, esse está mais lixadinho, né? Então, só para reforçar aqui. Essa parte da sombra. Na dúvida, você pode usar um pincel menor também. E lembrando, você pode fazer esse acabamento já no início da pintura. Antes de começar, você já pode fazer a sombra, luz e sombra do fundo dessa pintura. Um pouquinho mais forte aqui. E já vai se dissipando. Vou até usar aqui outro pincel para deixar mais forte essa base. E vai ficando mais suave esta sombra. Desta forma. Você pode até limpar o pincel e deixar mais suave. Opa, aqui ó. Só um pouquinho aqui. Desta forma. E ficou assim esse fundo da pintura. Bem tranquilinho de se fazer. Agora vamos para as laranjas. E vou deixar a base para o final. E para as laranjas vou usar as cores laranja, branco, amarelo cádmio, verde oliva, verde folha, amarelo ouro e também o sépia. Vou iniciar com a cor amarelo ouro. Estou usando o pincel de número 10.
Fiz aqui esse preenchimento agora com o amarelo cádmio. Para essa primeira mistura entre as cores, vai ficar uma mistura mais lisa. Então vai ficar bem lisinho. Vou até misturar com movimentos circulares. E só quando for com laranja, que aí sim eu já venho fazendo textura sobre essa laranja. Um pouquinho aqui e venho puxando assim. Vou até subir um pouquinho mais aqui. Você pode usar um pouquinho do verde. Escolhi aqui o verde folha. Um pouco desse verde oliva. Agora com laranja. Substituir pelo pincel de número 10, ou melhor, de número 8. Eu estava com o de número 10. E substituir por esse de número 8. Agora aqui eu já venho com batidinhas. Passo também aqui por cima desse amarelo ouro. Você vai virando o pincel para as batidinhas não ficarem também todas na mesma direção. Com um pouquinho de laranja aqui, puxo para todas as direções. Um pouco de sépia.
Com batidinhas eu venho ajustando aqui essa parte. Vou até usar um pouquinho mais aqui desse sépia. Vou usar um pouquinho desse verde também. E o branco. Vou lavar o pincel e vou voltar novamente com o branco. Com esse branco, até peguei aqui na pontinha do pincel, na lateral, e já venho aqui com batidinhas. Necessariamente não precisa ficar com um pouco branco, você pode usar até mais. E ficou assim a primeira laranja. Vou fazer agora a próxima. Vou começar por essas que estão ao fundo da pintura. E vou fazer a mesma repetição das cores. O amarelo, ouro, o amarelo, cádmio, vou usar um pouquinho aqui que vai dar um pouquinho só de profundidade. Agora com o pincel de número 8. Tinta em apenas um lado do pincel, eu já vou contorná-la. Esse eu vou deixar bem laranjinha.
Não tem problema avançar um pouco com o laranja, porque você vai perceber que o amarelo cádmio ele está aqui ainda, nesta parte de baixo aqui desse laranja. Então fica pequenos fragmentos com essas combinações de cores. Cor sépia. Essa é uma sombra referente a essa laranja que está ao lado. Lavei o pincel, volto com o branco. Também com batidinhas. Já aproveito esse pincel de número 8, preencho aqui com esse verde oliva. E vou puxar aqui um cabinho aqui. Com um pouquinho desse sépia, faço uma sombra. Eu vou deixar mais suave para não ficar tão exagerado com o branco. E ficou assim essa segunda laranja.
amarelo ouro, pincel de número 12, só para fazer aqui esse preenchimento. O amarelo cádmio, e você já pode misturar com movimentos circulares. Já vai ficando bem certinha, pelo menos nesta primeira camada. Depois, se você quiser, pode deixar também a pintura mais lisa ao final, se não quiser fazer essa textura da laranja. Desta forma. E também pode fazer mais de uma. Vou até alinhar aqui. Como ela é bem tranquilinha de se pintar, agora com o amarelo cádmio. Agora eu vou usar o pincel de número 8 e você pode acrescentar o verde folha. Necessariamente não precisa ser assim nas laterais, né? Vou usar um pouquinho desse verde oliva. Aí aqui sim eu venho com as batidinhas.
Com a cor laranja, tintem apenas um lado do pincel só para circular aqui, fazer esse contorno. Com batidinhas, que aí eu já vou fazendo por etapas. Então, fiz essa, como já preparei uma, já vou, faço a outra aqui também. Um pouquinho aqui também. Vou usar o sépia. E vou até usar um pouquinho mais, fazendo uma sombra aqui do talinho aqui, do cabinho. Olha, com um pouquinho na pontinha do pincel aqui. Com batidinhas. Aqui mais suave. Com verde oliva. O pincel permanece o mesmo, de número 8. Um pouquinho da cor sépia.
um pouquinho de branco. Volta aqui fazendo batidinhas. Um pouquinho desse lado. Lavei o pincel, vou voltar com o sépia. E também com batidinhas deixo ali mais alinhado. Um pouquinho de branco. E ficou assim. Caso você achar exagerou muito no branco, quer diminuir, volta com as cores que você usou. Por exemplo, aqui eu vou diminuir um pouquinho. Então volto com laranja. Pequenas batidinhas também. Cor amarelo ouro, pincel de número 12. Faço todo esse preenchimento. E agora, com a cor amarelo cádmio, já venho passando e misturando com movimentos circulares. Já vou repetir aqui do outro lado também.
Contornando primeiro aqui a laranja com esse amarelo cádmio. Com um pouco de tinta, vou centralizar aqui, nesse pontinho, e puxar, ó. Pincel de número 8. Vou usar aqui o verde folha. Se você não tiver o verde folha, você pode substituir, tá bom? Pelo pistache, pelo kiwi, ou por outro tom aí de verde que você preferir, não tem problema. Verde abacate. Já venho com esse verde oliva, com batidinhas aqui. E já reforço aqui um pouquinho onde vai ficar essa sombra. Então agora eu venho com esse sépia. Não tem sépia, eu uso rústico. Só fazer a substituição. Agora aqui com laranja. Passo aqui misturando um pouquinho. E agora eu venho com batidinhas. E se estiverem todas na mesma direção, fica bem marcadinho. Aí você vai mesclando o pincel, as direções, para que fique mais certinho assim, olha. Não fique com tantas marcações do pincel. Sequenciadas assim. Um pouquinho aqui. Também vou puxar nas direções. Com um pouquinho desse sépia, coloco um pouquinho aqui e também vou puxando assim, ó. Mais um pouquinho. E venho com batidinhas. Aqui nessa parte de baixo. Vou usar um pouquinho mais aqui.
Fiz essa marcaçãozinha, pincel de número 0 ou um pincel fininho que vocês tenham. E faço um leve contorno, pulando alguns espaços com branco, pontinha aqui do pincel. Batidinhas. Olha como é bem sutil aqui. Dessa forma. Agora eu vou aqui para a próxima. Verde folha. O verde oliva. Laranja. E venho subindo com batidinhas. Um pouquinho do laranja aqui, puxando para as direções. Sépia. Pincel de número 0, venho com branco.
É uma pintura com mais texturas, né? Não tão lisa. Vou usar aqui um pouco desse verde oliva só para alinhar aqui. E também com o branco. E vai acrescentando a quantidade que você achar que fica legal. Pode deixar mais diluidinho também, né? Volta a deixar mais suave ou deixar mais forte. Dessa forma e ficou assim essas laranjas. Para fazer aqui, essa parte eu vou seguir a mesma sequência de cores, amarelo ouro, cor amarelo cádmio, pode usar também o verde aqui se quiser, ou deixar só mais ela amareladinha, mais laranjada, também fica a seu critério. Agora com laranja, tinta em apenas um lado do pincel. Dessa forma. E também vou puxar aqui
com batidinhas também. Até um pouquinho mais puxando aqui, olha, misturando com esse sépia. Venho preenchendo aqui, próximo à base, com pequenas batidinhas. Vou usar um pouquinho do verde aqui. Um pouco de branco. Ficou desta forma. Agora com a cor marfim, eu vou circular aqui principalmente. Venho aqui fazendo esse contorno com o marfim. É bem mais tranquilinho, assim, você vai ver. Você vai ver que não é difícil não, é bem sutil, bem legal, bem tranquilo de se pintar. Vou usar um pouquinho do amarelo canário para deixar aqui mais amarelado essa parte. Até que está com o marfim. Porém eu não vou cobri-lo completamente. É só um pouquinho mesmo. Vou trazer um pouquinho aqui do amarelo ouro. Puxando assim e deixando espaçamentos aqui entre o amarelo canário que está ao fundo. Pincel de número 0 ou um fininho que vocês tenham aí. Vou marcar aqui com o marfim. Até puxando um pouquinho aqui, ó. Tracinhos também com esse amarelo cádmio.
Vou limpar o pincel e deixar assim, ó, mais suave. Vou até puxar aqui. Com o branco, que vai realçar aqui ainda mais também. Marcando, puxando um pouquinho. Com o pincel limpo também. Deixando aqui bem certinho. Cor laranja. Faço um contorno aqui referente à casca. Vou voltar com o pincel aqui e só deixar assim, ó, mais sutil aqui. Para não ficar tão marcado. Pincel de número 0, branco. Bem pouquinho, vou até usar um pouco de branco aqui. Um pouquinho mais desse laranja, para não ficar tão forte. E ficou desta forma essa laranja. Vou usar a cor camurça diretamente aqui. Você pode substituir por outros tons mais suaves, se quiser, ou tons mais fortes. E venho aqui, ó, passei o camurça e eu vou deixando mais suave à medida que vai se expandindo.
Então vai ficar assim, olha, bem sutil, bem suave. Estou usando aqui o pincel de número 12. Você pode usar o pincel Pituá também. E se quiser, como tem aqui o projeto, pode iniciar já fazendo essa base. Então, necessariamente, você pode já iniciar fazendo fundo, fazendo todos esses detalhes. É que eu gosto de deixar para o final. Porém, se fosse uma encomenda assim da repetição do mesmo projeto, eu já iniciaria pelo fundo já, porque eu já saberia aí as combinações de cores que iria usar, então eu já faria dessa forma para ser mais rápido. Vou usar também um pouquinho, olha, da sujeirinha que ficou no pincel. E vou manchar aqui. Em outras áreas. Passo ali só um pouquinho, só para tirar o excesso. Agora eu vou usar um pincel, pode ser o pincel de número 8, pode ser o sépia, pode ser o rústico. Vou usar o rústico. Tinta diretamente. Movimentos circulares. Necessariamente aqui não precisa ser tudo tão certinho, tá? Lisinho, pode ter textura para essa base também. Puxar aqui a sombra dessa folhinha com a sujeirinha que está no pincel. Já venho marcando. Sujeirinha que está no pincel. Já aproveita e vem aqui já passando, fazendo a sombra também desses elementos, olha. Se quiser, pode usar um pouquinho de preto, que vai realçar também um pouco mais esses elementos, ou melhor, realçar aqui a parte da sombra também.
Com um pouquinho de preto, bem pouquinho, vou usar aqui, ó, só para destacar ainda mais essa sombra. Pouquinha coisa na pontinha aqui do pincel, olha, bem pouquinho. E ficou desta forma este projeto, com laranjas. Vocês podem acrescentar galhos, miosotes, stencil para o fundo dessa pintura, expandir ainda mais o fundo e a base. Não esqueça de assinar, é muito importante para que vocês sejam reconhecidos pela sua arte, pelo seu trabalho. Aqui por outro ângulo. Projeto A Chaleira. E por hoje é só, espero que tenham gostado da aula, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com amigos e familiares também, ajude esta família a crescer, que vocês façam pinturas lindas e maravilhosas. Um grande abraço, fiquem com Deus e tchau, tchau!